Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Oi, tudo, obrigada. Desculpa, eu esqueci que estava o fone conectado aqui. A gente vai dar um tempinho para ver se entra mais gente, tá? Tá ok. Nem é 5 também. Não é tudo. É a ansiedade. Eu já sou ansiosa. Queria saber se as coisas, tudo estava funcionando direito. É importante. Legal essa figura que você tem aí atrás, Gilberto. Eu ia falar a mesma coisa do Gilberto ali, ó. Ó, O faraó. o faraó. Esses bonecos grandes, eles são feitos para incrementar a loja, né? Então, eles não são brinquedos, não. É só monstruário. E aí, quando a loja se desfaz ou eles se danificam, eles descartam. E aí, a gente que coleciona fica correndo atrás onde é que está descartando para poder salvar ele. Eu tenho quadros salvados aqui. Tem que salvar ele. E aí, quando a gente leva um desse para a sala de aula, leva um para a escola, a galera faz selfie, abraça, é uma festa. É uma loucura, não é uma loucura? A gente chama ele de bonecão. A gente vai fazer a alegria, o bonecão faz a alegria da galera. É bem legal mesmo. E ele tem 1,65 m. Nossa, é tipo eu. É grande. A Playmobil, ela tem parque de diversão, vamos chamar assim, né? Alguns no mundo. E aí esses bonecos são espalhados no parque como se fossem pessoas. Então, assim, tem de todas as épocas. Tem um navio pirata, tamanho humano, cheio de pirata desse tamanho dentro do navio. Nossa, que legal! Tamanho do Pérola Negra, cheio de pirata lá dentro. Foi o Mário que foi para a fábrica lá? Não. Nosso vice-presidente, Mário Madureira Fontes, fez o pós-doc dele em Malta. Ele fez um estágio sanduíche lá, um doutorado sanduíche. Malta é uma das fábricas do Playmobil, né? Lá tem um. O cara curtiu muito lá e a gente fica ouvindo falar. Eles levam para dentro da fábrica e mostram como é feito o boneco. É muito maneiro. Muito legal. Aqui tinha, né? A Estrela fabricou Playmobil, a Troll fabricou Playmobil. A gente teve isso também, depois acabou e agora só importa Playmobil. Na Brim não teve alguém que fazia Playmobil ou é Lego? Acho que eu tô confundindo também. Na Brim, uma feira de fabricantes de brinquedos. Então, no Brasil não fabrica mais, então deve ser Lego. A última fabricante de Playmobil perto da gente foi a Argentina, mas também acabou. Era a Antex. E aonde que faz hoje? Então, o Playmobil tem algumas fábricas no mundo, né? A de Malta ainda está lá firme, mas a sede é na Alemanha, numa cidade do interior da Alemanha, Zindorf. A cidade é tipo aquela cidade de filme, que a fábrica ela faz a cidade toda se movimentar. Tipo isso. Igual a então, tudo gira de chocolate. Apenas para. Igual a fantástica fábrica de chocolate. Para complementar para Ana Paula, que a gente, com a Rebel, faz algumas visitas para essa feira anualmente, né? Para abrir. É que o stand da Sunny, importadora desse produto no Brasil, é grande lá, né? Então eles sempre têm um bonecão, alguma coisa assim. Deve ser essa a sua lembrança, porque eu sempre quero parar lá e tirar uma foto, né, Ana? Eu não lembro se era Lego ou Playmobil, mas parece que tinha. Com certeza. Bonecões são famosos. Tu passa por. A gente já pegou o bonecão na exposição de 2014. A gente pegou o bonecão e botou na praia de Copacabana. Deixou o bonecão lá. Deixou o bonecão encostado do lado daquela estátua do Tom Jobim. Teve mais gente querendo tirar foto com o bonecão do que com a estátua do Tom Jobim. Teve também a gente colocando o bonecão no ponto de ônibus. Pegando o ônibus.
A gente botou o bonecão na garupa de uma moto. Foi uma loucura. Eu imagino. A gente já fez miséria com o bonecão. Ó, Muito bacana. eu coloquei os títulos das apresentações aí. Começa hoje, tem hoje, amanhã. Amanhã, e aí dia 1º, E apresentações da senhora na Gencom, é isso? Não, é de um amigo que ele postou sobre jogos de tabuleiro e os negros. Bem interessante. Bom, Se eu tivesse, Paula eu deve tenho um aluno começar. que se interessa tanto por isso, mas eu não tenho contato dele. Mas, se quiserem uma notícia, isso é uma coisa interessante. A Gencom tá super complexa, né? Muita coisa acontecendo em paralelo. Tá. Aí, enquanto a gente estava assistindo ou ouvindo com uma orelha a abertura em português, eu via com outra orelha a abertura em inglês. E eles começaram muito forte com isso: representatividade, pluralidade, diversidade, Sim. né? Obviamente que estão mais avançados no primeiro mundo do que aqui, né? Mas é legal ver que isso tá na pauta lá, na pauta gringa, né? E tem um pessoal fazendo a mesma coisa aí, como a professora Silvia colocou, né? Aqui no Brasil. Sim. Tá terminando, prof? Terminou. Aqui, o meu tá pronto. É que eu não consegui mandar os bannerzinhos, não sei por quê. É legal pegar o Ludific, ele tem toda a programação bonitinha, o site da Ludific. Eu não consegui mandar. Pode começar então, gente, eu espero mais o pessoal chegar. Acabei de mandar um recadinho avisando que vai começar. Também coloquei os links, mais uma vez, os links nos grupos que eu participo, né? Sim. Só se vem fazer uma bagunça com a gente aqui. Um debate legal. É importante. No chat aí para vocês o endereço que a Ana Paula acabou de falar. Sim, tem toda a programação, tem uma instrução bonitinha de como faz para entrar e fazer valer a palestra, porque também não adianta ir na sala que está tendo. Você tem que dar o bilhetinho para contabilizar para a Gencom. Ah, legal. Eu baixei aqui já, para dar uma olhada depois. Daí coloca nas redes sociais, em todo lugar. Aqui, um pouquinho a gente acha. Dá mais um tempinho, o que vocês acham? É com vocês. 2 minutinhos. Tudo bem. 2 minutinhos. Hernani, onde faz para ver se tem bastante gente ou não na sala? Boa tarde a nessa todos. hora. Boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo ótimo. Bom, aqui a gente tem 13 na sala aqui, né? Dos ingressos vendidos. Acho que vale a pena lembrar, né, vocês, quem tem acesso ao sistema da Gencom, né? Quem pegou o bilhete pelo caminho normal, deve agora entregar o bilhete, né? Entregar o ingresso. Os convidados não precisam se preocupar com isso, obviamente. Eu não sei fazer. Né? Mas o público, para ajudar a gente a ter a estatística correta, deve entrar no sistema lá da Gencom, no site da Gencom, e clicar no seu próprio nome, e a partir dali vai aparecer os eventos que você se cadastrou,
e está aberto para você entregar o ingresso para nós, né? Você clica no bilhetinho e ele vai mostrar que está entregue e você é um pontinho a mais que a gente ganhou. Isso é Sim, bom. é importante. Vamos lembrar também que a sessão está sendo gravada. Bom. Sim. E depois também a gente pensa em divulgar nas redes sociais da Rebel, né? Fazer uma propagandinha, que é bom. E tinha mais alguma coisa que esqueci. E a Gencom também recomendou que a gente lembrasse, para perguntar se tem alguém desconfortável com o tema, a gente vai falar sobre o FAEL, é o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, que a Rebel faz já há 6 anos, esse vai ser o 7º, e é tranquilo o assunto, não tem violência, não tem nada demais assim, tá? É uma recomendação da Gencom para avisar que tá tudo bem. Está todo... Pedem para a gente perguntar se está todo mundo confortável com os temas, com o assunto. É isso. Desculpem a minha ignorância acerca do tema. Onde é que eu não estou achando aqui o local para eu poder entregar o bilhete para vocês? É a primeira vez que eu estou participando. A gente também, a gente descobriu hoje também. Você tem que entrar no seu perfil lá na Gencom, daí vai ter o seu nome do lado da sua foto, você clica em cima, daí vai abrir uma página com as palestras que você escolheu para ver. Daí você vai no bilhetinho dessa palestra de agora, clica e vai aparecer o botão para você entregar o bilhete. Como Muito obrigado. visitante, Marcel, eu coloquei agora no chat o endereço desta palestra de agora, dessa mesa de agora. Então é mais fácil para quem quer ir direto ao assunto e tem um login da Gencom, é só clicar nesse link agora do chat aí, já vai estar o desenho do bilhete lá, você clica no bilhete e entrega o ingresso. Aproveito que eu abri o microfone para agradecer a presença de todo mundo. O padrão aqui vai ser o microfone desligado e os apresentadores falando, né? Uma apresentação efetivamente. O debate vai ser conduzido pela Ana Paula, que vai abrir para questões conforme dê o tempo. Isso. Então, acho que dá para começar já, né? Obrigada, professora Silvia, ao professor Gilberto também. Obrigada pela presença. Passou um caminhão. A gente vai começar com a... Aliás. Ai. Deixa eu ver como compartilha a tela aqui. Eu vou seguindo pelo site, depois vocês conseguem também acessar o site e ir acompanhando. Vamos colar aqui alguns endereços para quem não conhece muito bem a Rebel e o FAEL. Eu vou colando aqui no chat alguns endereços do que a Ana Paula falar. Tá indo, gente? A tela inteira já tá aparecendo? Não. Não, hein? Peraí. A tela inteira aqui. Agora tá? Sim. O FAEL, então, ele é o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. Ele começou de uma ideia do Hernani, o Hernani Guimarães Neto, que está nessa apresentação, da Lisiane Facchineto e pelo professor Valdir Barzotto. Eles tiveram a ideia, e daí o primeiro fórum acadêmico aconteceu na FMU. Eles compraram a ideia, né, e fizeram.
E foi em 2014. Esse aqui foi o banner de lançamento do FAEL. Pode passar? Passei. Daí aqui tem o histórico das apresentações, do que teve. Daí aconteceu do dia 6 ao dia 8 de outubro de 2014. Aí teve mesa redonda, oficinas, sessões técnicas. E depois, em 2015, teve o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos em Americana. Eu não vou falar muito, que esse é o tema da professora Silvia, né? Uhum. E esse foi o logo feito para o Fórum de 2015, que aconteceu de 16 a 17 de outubro de 2015. Teve uma máquina, né, que os alunos fizeram para jogarem os jogos. Depois a professora vai mostrar fotos. Sim. E tá tudo Então, em 2016, notaram que precisava de pessoas, né, para organizar o Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. Daí fundaram a Rebel. Deixa eu achar aqui E aqui foi a reunião de fundação da Rebel. A Rebel é a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos. Daí a reunião de fundação aconteceu na Ludus Luderia, ali na 23 de maio. Daí, no final da reunião, teve essa foto muito bonita. O Hernani sabe falar todo mundo que está aí? Alguns? Acho que a gente não está enxergando a foto. Não. Não. Ixi. Peraí. Vai ter que compartilhar Preparar outra então o janela. Compartilhamento. Que coisa bizarra. Primeiro a gente inventa o evento, depois a associação que organiza o evento. A vida é cheia de imprevistos, né? E cheguei atrasada. Cheguei atrasada 1 ano. Aqui, a reunião de... Dá para ver? Vocês estão vendo? Sim. Tava. Aqui é a reunião da associação, né? A reunião onde seria formada a associação. O Hernani aqui. Só o Hernani que reconhece. E aqui na portaria da Lutz Luderia, todo mundo para tirar uma foto bem legal. Aqui são os fundadores. Com as Daí leis tem o aí dos Hernani. jogos de sociedade, dos jogos digitais. Sim, o Tola, professor Geraldo, a Lisiane, Buda o Sérgio o Sérgio Alaban, Alaban, Carvalho. a Falcão, a Flávia está aqui, mãe do Hernani, Gimbrim. E é isso. E essa foto aqui que apareceu era a entrega das carteirinhas. Aconteceu em 2019. Pode voltar lá, gente? Tudo bem? Pode. Muito legal. Aqui, né? Aqui. Daí a gente vai continuar. Daí teve o terceiro Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, que foi na FATEC Tatuí. Daí ela aconteceu de 18 a 19 de novembro de 2016. O Hernani disse que teve boas histórias desse FAEL. Depois teve o quarto Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, que aconteceu na Casper Libero, ali na Paulista. Ele foi de 16 a 18 de outubro de 2017. Foi bem legal também, o pessoal falou muito de jogos para melhorar o mundo. Foi aqui que eu conheci a FAEL. O quinto FAEL foi ali na PUC, na PUC Marquês de Paranaguá. Aconteceu de 18 a 20 de outubro de 2018, foi bem bacana também. Aqui o panfletinho do quinto FAEL. Daí a gente tem também o sexto FAEL, ele aconteceu na USP, na ECA, no DRT na ECA. DRT? DTR. CTR, Cinema, Rede CTR. TV. Sabia que estava errado.
Sabia que estava errado. Calma, tô achando, gente. Aqui, estão vendo? E aqui foi o flyer a propaganda das mesas, das palestras que teve no 6º Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos. Daí foi na ECA. Foi bem bacana, foi bem legal. E daí, esse ano, agora, a gente estava vendo o local onde ia ser, porque ele é um fórum acadêmico de estudos lúdicos, mas ele é itinerante. Então, ele passeia por aí. Daí, esse ano, a gente tinha ideia que fosse no Rio de Janeiro, né? A gente achou que seria, né? Até que tudo aconteceu. E daí, esse ano vai ser, inevitavelmente, vai ser online, né? Daí a gente já abriu as inscrições para artigos. Eu vou colar o link aqui na reunião. E para nós chegou esse momento de orgulho, então eu quero agradecer a paciência de vocês, que ela está mostrando tudo isso que é para chegar e falar, nossa, a gente está finalmente abrindo para o 7º ano consecutivo, né? Nesses links aí, do concurso de criação de jogos e do evento acadêmico efetivamente, né, propriamente dito, em que você pode inscrever seus artigos. Acabamos de abrir e cada vez mais nacionais. Para quem é de fora de São Paulo e está sentindo que eles estão só em São Paulo, né? Agora a gente está com o Rio de Janeiro, né? Além dos membros da Rebel espalhados pelo Brasil, a gente está com a coorganização no Rio de Janeiro, então todo mundo convidado aí a submeter seus artigos e participar virtualmente esse ano em novembro. Tem um artigo. Sim, e agora eu vou abrir a palavra para a professora Silvia Aparecida Oliveira José e Silva. Ela é professora de português e ficção interativa no curso superior de jogos digitais na FATEC Americana, mestre em estudos literários pela Unesp Araraquara e doutoranda pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Olá, boa tarde aí a todos. Né? Tamo bom? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? É bem legal, eu participei do primeiro FAEL. O meu orientando é o professor Valdir Barzotto, então vocês já conseguem pensar quem é que me convidou para esse primeiro FAEL, né? A gente se conhece assim há muito tempo e como eu trabalho, né, na FATEC Americana. Para quem não sabe, a FATEC é uma faculdade, nível ensino superior, mas de tecnólogo. Então, os cursos têm duração de 3 anos, né, 6 semestres. Um dos cursos que eu dou aula é o de jogos digitais. E nesse do curso de jogos digitais, eu trabalho com 3 disciplinas. Eu trabalho com português 1 e português 2 e ficção interativa. É bem interessante o perfil do aluno, o perfil do curso, dos outros professores. É bem diferenciado em relação a um curso de administração, por exemplo, que eu também dou aula. Né? Quero agradecer aí a todo mundo, ao Hernani, à Ana Paula pelo convite, agradecer a vocês que estão aqui participando nessa tarde dessa nossa mesa, né? Muito obrigada aí pela presença de todos. Eu planejei falar da minha participação no primeiro FAEL, falar da realização do segundo FAEL lá em Americana, aqui, né, em Americana. Professora, desculpa, por favor, quer que compartilhe a tela para ir mostrando fotos já? Agora, daqui a pouquinho.
Tá. Aí, e quero falar um pouquinho de jogos analógicos, que são jogos de tabuleiro, que nós desenvolvemos com os alunos do primeiro semestre de jogos digitais, tá? Eu não sei, eu acho que eu não mandei fotos do primeiro FAEL, né, minha? Não. Só Não do de mandei. Americana e Só dos panfletos de propaganda. de Americana, Isso. Então, o primeiro FAEL, em 2014, o convite veio do professor Valdir, e a ideia era discutir como que a leitura e escrita podem estar dentro do curso de jogos digitais. E aí eu participei de uma mesa redonda. Por quê? Porque na disciplina de ficção interativa a gente escreve um livro, depende do semestre, né? Naquela época a gente estava escrevendo um livro junto com os alunos, e esse livro tinha que ser interativo. E a proposta era que eles lessem, a proposta era a seguinte: eles se dividiram em grupos e eles tinham que ler um poema do João Cabral de Melo Neto, chamado O Circo. Na verdade, são 4 versos, é uma estrofe com 4 versos. E a partir daquele poema, eles deveriam escrever uma história interativa. E eu fui e apresentei esse trabalho no primeiro FAEL, e levei a aluna que fez o livro que mais se destacou entre todos da sala. Foi bem interessante, né? O trabalho feito. Eu tenho imagens dele aqui, só um minutinho. Foi bem legal que ele... Deixa eu ver se está aqui. Do que foi feito. Então, esse foi o primeiro FAEL. E nós, aí, ao terminar o primeiro FAEL, nós nos candidatamos, né, como a FATEC americana, nós nos candidatamos a sediar o próximo evento, que aconteceu em Americana, né? Sim. E nesse de Americana, eu contei com o professor Kleberson. Na época ele não era o coordenador de jogos ainda, mas aí ele tinha essa ligação grande com jogos e nós montamos, né? Aí eu achei, revendo agora para preparar essa apresentação, vi como foi divertido para os alunos, né? Se você quiser compartilhar fotos do auditório, o pessoal construiu uma máquina para jogar uns jogos antigos, foi bem legal, veja aí. Ouvi falar muito bem dessa máquina. E esse menino que fez essa máquina, ele hoje é professor, está dando aulas também, e envolvido com questões de jogos, bem legal. Bacana. Aqui, eu vou mostrar rapidinho. Aqui são os cartazes de chamamento dos trabalhos. Isso. Só um minutinho, que ver? No anterior, né? Vou falar dele. Não, posso falar desse também. Aqui é a nossa programação. Esse primeiro aqui, esse aqui mostra o seu jogo. O que acontece? Todo ano, na FATEC, nós temos uma amostra de jogos. Então, os alunos inscrevem o jogo dele, pode ser analógico, pode ser digital. Aí eles têm até o roteirinho, eles têm que fazer um videozinho, se inscrever, né? E aí tem uma comissão que seleciona 10 trabalhos, esses 10 trabalhos vão para essa amostra, em que tem um júri popular, um júri técnico e um júri acadêmico. E depois eles se inscrevem no FAEL, né? E depois eles se inscrevem. O do FAEL, quem vem mais é o pessoal do primeiro semestre com jogos de tabuleiro. Eles se inscrevem mesmo no FAEL, porque eu já coloco isso na roda. Já incentiva. Mostre o outro. O outro aí. Essa foi a abertura, então teve o professor, teve o Moacir Alves, que é da AC Games, ele fez a nossa palestra de abertura, né?
teve mesas redondas. Esse daqui são ex-alunos, o Márcio e o Treves, e eles trabalham com jogos, trabalham com publicidade envolvendo aí questões de jogos, né? Veja, Aqui. No outro, né, a gente teve um professor da FATEC de economia falando sobre inovação e economia criativa com jogos. Foi bem legal. Nós tivemos também sessões temáticas com apresentação de trabalhos a inscritos. E foi bem bacana essas mesas redondas, que a gente teve a participação de ex-alunos também, como essa da questão do papel feminino nos games e na indústria do entretenimento, que foi uma aluna que foi orientando a minha de TCC, em que ela fala da questão das personagens femininas nos jogos. Foi bem interessante. E a nossa ideia foi bem aproveitar os nossos alunos, as coisas que tinham ali na nossa casa, né? A outra, tivemos também aí nesse dia o professor João Taeiro, ele é de artes, né? E ele falando dessa questão até das construções, né? Você vai construir uma catedral gótica, em que período histórico está isso? Para você não tentar estar mais próximo aí da realidade, né? Da realidade da época. E aqui é o nosso auditório durante essas apresentações, os alunos podem ver que faltou lugar. Aqui foi a máquina que eles fizeram. Deixa eu voltar. Volta lá. Eu não sei o nome das máquinas direito, mas tinha um monte desses jogos. Me fugiu também. O Hernani deve saber. Deve saber. Qual que é o nome, Hernani? Arcade. Esse arcade eles fizeram, eu acho que foi o Raspberry Pi, né? Era uma coisa assim. Isso. Eles fizeram com vários joguinhos, foi um sucesso nessa feira, isso daqui. Nós tínhamos, na mostra, tinha também jogos analógicos, né, de tabuleiro, não sei se tem foto aí. Aqui são os dois ex-alunos, o professor Kleberson, numa daquelas mesas, falando sobre a profissão, o mercado de trabalho, naquele momento, né? O que mais? Aqui, ó, um jogo de tabuleiro que o pessoal de cartas, provavelmente, que o pessoal fez, né? Que a gente foi vendo. Isso é uma das mesas também. Esses aqui são ex-alunos. Esse daqui, ele chama Luiz, mas bem conhecido como Jesus. Então... Apropriado. Ele aqui está falando, ele também está no mercado de trabalho aí nessa área de jogos, então a gente tenta mostrar para o aluno, aqui esse que fala da questão, era uma mesa que fala do papel da mulher mesmo, a representatividade nos jogos, esse daqui é o professor aqui da região, ele é sociólogo, essa é a aluna que apresentou o trabalho, né, para discutir essas questões, o final aí de uma das mesas, né? Foi bem, tivemos uma boa participação, os alunos se envolveram bem, foi bem divertido mesmo realizar a atividade, né? Aí tivemos tudo isso, olha lá quem está aqui, há 5 anos mais jovem. Não mudou muito. Não mesmo. Vou aproveitar e perguntar. Eu mudei um pouquinho na forma física, né? E a FATEC, o que mudou nesse tempo, professora? Nesse tempo, a FATEC mudou assim, a gente introduziu no primeiro semestre um trabalho interdisciplinar com português, que sou eu, e princípios de jogos, que é outra disciplina, com o professor Kleberson. A gente faz um trabalho de jogo analógico, a princípio a gente falava jogo de tabuleiro. Aí, o pessoal da analógico, que você pode incluir outras coisas que não só tabuleiro, como cartas, N outras possibilidades. Então, ela mudou muito nesse aspecto. As disciplinas a gente tem buscado voltar muito para os jogos e com atividades culturais, acadêmicos culturais,
para jogos. Por exemplo, atualmente a gente tem o dia do cosplay, que não, naquela época não tinha, né? Até pensei, se fosse agora, a gente teria tido provavelmente o cosplay naquele dia, num desses 2 dias também. Então a gente tem o cosplay, a gente tem a participação em eventos mais de games também. Eles vão para aqueles desafios de 2, 3 dias, né? De Game jogos. Jam. Game Jam, tem essas coisas acontecem. Há muito mais envolvimento na área de jogos atualmente, né? Esse aqui é o professor João, que ele é o artista, e ele foi falar desses períodos históricos com as representatividades todas aí, né? Então, a FATEC cresceu muito nesse aspecto, né, de eventos ligados a jogos assumindo, assim, uma parte grande, muito ativo junto aos seus alunos, né, ao seu corpo docente. A gente também, o ano passado, a gente realizou a 2ª semana de prevenção ao suicídio, também uma atividade que teve como inspiração, né, assim, o pessoal de jogos, a partir de questionamentos deles, da própria demanda. Então, não só nessa questão do jogo em si, mas pensando nessa melhoria, na qualidade de vida desses alunos, que muitos sofrem muito, né? Então, às vezes estão longe de casa, então tem muitas demandas, muitas questões para serem resolvidas. Então, nós fizemos em 2018 a 1ª semana e a 2ª. E sempre daquele jeito, né, gente? Sem dinheiro, contando com a colaboração dos colegas, psicólogos, de equipes, porque é uma instituição pública, a gente não tem verba para isso, né? É bem complicado mesmo. A gente conta com os colegas que podem ir participando e ajudando de alguma forma. E tem tido uma repercussão muito boa, isso foi muito positivo para o curso. Houve, assim, uma repercussão bem positiva nas avaliações feitas pelos próprios alunos, né, dessas questões. E a gente tenta envolver outros cursos, mas nem sempre isso acontece. Então, fica com um foco muito grande na turma de jogos, e talvez porque eu e o professor Cleberson, que lideremos essas ações, aí os alunos se envolvem mais desses cursos mesmo, né? E aí, eu queria, só para fechar, né, que a gente tenta com esses jogos tabuleiros, ampliar um pouquinho as questões, não só do 1º semestre, mas do curso como um todo, o repertório cultural dos alunos. Estão promovendo viagens a museus, que a gente já fez coisas ligadas ao MASP, então a gente foi para o MASP, já fomos para exposições em Piracicaba de arte, teatro, essas coisas, né? Sempre pensando em ampliar esse repertório cultural. E o ano passado... Professora, por favor, desculpa, é que o Webex acho que vai cair, a gente vai fazer uma pausinha, vai voltar nesse mesmo endereço, tá, gente? Todo mundo que estiver na sala... Tá aqui do lado? Isso, já copia o endereço, já entra de novo na sala, porque vai cair o Webex daqui a pouquinho, tá? Então a gente vai dar uma pausa e a gente já volta. Tá bom. Tá, desculpa interromper a senhora. Sem problema. Tá? Então a gente vai dar uma pausinha, daí a gente volta com o doutor Gilberto, com o professor Gilberto. Quem tiver perguntas também, já mandem no próximo bloco. Tá? Desculpa, não entendi. Para responder essa pergunta aí, a gente vai fazer uma pausa, coisa de menos de 5 minutos, pegar um copo d'água, né? E aí a gente abre para perguntas no chat. Se vocês puderem colar as perguntas no chat, ajuda a gente. A Ana Paula vai selecionando para colocar as perguntas depois que o Gilberto falar, né? Sim.
Tudo bem, gente? Até já, então. Tudo. Obrigada. Até já. Até mais. Oi, gente, tudo bem? Obrigada por terem voltado. Mais uma vez, lembrando, por favor, entregue o seu bilhete. Daí eu vou colocar aqui no cantinho a explicação de um jeito de como você faz para entregar seu bilhete. Ele ajuda a gente a ganhar pontos com a Gen-Con da próxima temporada. Aí, quem ainda não entregou o bilhete, entregue, por favor. Dá um tempinho, você acha que já entrou todo mundo? Hernani? Não, a gente tava com o dobro de gente antes. Tá. Dá um tempinho, então. Quero aproveitar para agradecer a professora Silvia, que desde lá de 2015, a gente tem participantes, estudantes do interior do estado, que vêm apresentar na capital seus trabalhos acadêmicos e também os jogos no concurso Rebeldias, né? Aliás, o pessoal às vezes faz um jogo grande lá, depois a gente para correr é um peso. É um dinheirinho. Acho que eu não estou ouvindo a professora. Agora abri. É verdade, eles são meio exagerados, mas estamos trabalhando com isso, tentando mudar essa mentalidade. Aí, só para finalizar, quero agradecer. Isso que eu ia perguntar. Você quer finalizar? Isso, só para finalizar, quero agradecer a oportunidade de poder divulgar aí o nosso trabalho, a faculdade, os trabalhos dos nossos alunos, e foi muito bom, gostei. Estou gostando disso. Obrigada, professora. Obrigada. Eu vou fechar meu microfone agora. Tá. Então, gente, uma coisa interessante também para vocês saberem, a Rebel, ela faz a Revel, que é a revista de estudos lúdicos. Eu vou colocar aqui o link delas. E nelas, acaba indo, querendo ou não. Não, ela é feita mesmo para colocar o que aconteceu no FAEL, né? Então, os artigos fazem parte da revista, e é bem legal. E você tem todo o histórico do FAEL que já aconteceu, dos FAEL que já aconteceram. Vou postar o link aqui, ó. Daí tem a Revel 1 e a Revel 2. Você tem todo o histórico do que aconteceu no FAEL. E teve uma revista também muito interessante que ela falou sobre a Rebel. É a revista Mais Dados. Eu vou colocar o link dela também aqui. Daí você já acaba conhecendo um pouquinho a história da Rebel. O editor da Mais Dados, o Rafael, tá por aí, né? Um parceiro aí que trabalha muito no RPG, eles têm essa revista com foco no RPG, principalmente, mas fizeram esse número especial falando um pouco da Rebel. Ficou engraçado, ficou bonita, fizeram uma capa linda. Recomendável. Vou começar então, tá? Ó, para quem chegou agora, são revistas que falam sobre o FAEL aqui no chat. Então agora a gente vai passar a palavra ao professor Gilberto Santos. Ele é professor de História e usa Playmobil nas suas aulas. Gilberto de Oliveira Santos é professor na Educação Básica, na Rede Municipal e Particular do Rio de Janeiro. É mestrando em História na UFRJ e ele estuda o uso de vetores lúdicos no ensino de História e é autor do projeto Play Educa, a história contada pelo mundo Playmobil. Pode começar, professor. Quando o senhor quiser que coloque as fotos, é só falar.
Tá sem som. Sim. Oi? Boa tarde, queria agradecer primeiramente a oportunidade, o convite. O Fael eu conheci por uma postagem na internet, eu fiquei fascinado pela possibilidade de ter um fórum trabalhando ludicidade. Quando abri a página do Fael para ler, e ali eram possibilidades de lúdico, indo além daquele triângulo mágico, né? Que são os vetores mais fortes, que é o jogo, o brinquedo e a brincadeira, sendo outras possibilidades de trabalhar a ludicidade na educação, no geral, né? Seja em sala de aula, seja no curso, até mesmo fora do ambiente escolar. Como esse estudo de ludicidade ele é amplo. Gostei pra caramba, mandei um artigo. Infelizmente, aqui, não consegui participar fisicamente por problemas de locomoção, de acomodação, porque eu sou do Rio de Janeiro, o Fael foi em São Paulo, e fiquei muito feliz de poder ter na revista a publicação do artigo e o que eu queria propor lá, mostrar para os colegas, né, os docentes e alunos que estivessem lá, e poder ver na revista essa forma de divulgação dessa proposta de ensino. Não vou chamar ferramenta, mas sim um outro exemplo de metodologia ativa, que visa, de uma certa maneira, levar uma conscientização maior do que é a história, não só a história curricular, aquilo que é visto nos sextos, sétimos, oitavos, na educação do ensino fundamental e médio, mas também uma proposta de educação de história para a vida. Então, o boneco, até aqui um tamanho gigante, um chamado bonecão da linha Playmobil, ele é rico em detalhes. Se você observar aqui, mesmo do tamanho pequeno, na minha mão aqui, você tem um pirata, né? Você tem a ideia da roupa perfeita, de uma arma perfeita, de um saco perfeito. Então, ele trabalha muito com o real. Ele é muito perfeito na sua roupa, na plástica da maquiagem dos bonecos e também nas construções, pirâmides, coliseus, embarcações. E a Playmobil ela tem um leque de temas muito grande, né? Seja da Idade Antiga e não só na área de história. Ela tem, é como Lego, é como Barbie, ela tem vários cenários diferentes. E em 2010 surgiu a ideia, né, de uma maneira inesperada, de pensar o brinquedo sendo usado no ensino de história em sala de aula, começando com temas das grandes navegações. Eu levei uma caravela e dali não parei mais. Eu comecei a colecionar o brinquedo para poder lecionar. Pode colocar já as fotinhas. E a partir daí surgiu a ideia, né, de levar esse cenário. E como funciona o projeto, né, esse mundo Playmobil ajudar, contribuir com o ensino de história? A ideia é de que ou levar um grande cenário, montar um grande cenário na escola, na rua. Esses cenários eles já foram feitos em vários lugares, igrejas, universidades, salas de aula, de educação básica. E essas fotos são exemplos de pequenas partes de dioramas. Eu queria aproveitar esse cenário do Coliseu para mostrar como a ideia, né, surge na cabeça desse professor aqui. A Playmobil tem a caixa que ela fabrica, que é essa no canto superior esquerdo. Só que você observando com detalhes, a caixa só tem 2 arquibancadas. E o Coliseu Romano, ele não tem só 2 arquibancadas, né? Ele é todo preenchido. Então, para fazer o Coliseu ser semelhante ao da época, eu teria que conseguir outras arquibancadas. Então, eu teria que adquirir outros coliseus desse para juntar as arquibancadas e formar o círculo. Ou seja, ele levou 5 anos para ser feito, até conseguir desmembrar caixas e mais caixas, conseguir vendedores do Brasil inteiro que pudessem me vender só a arquibancada e não mais o Coliseu. Então, juntando dinheiro, pagando em prestações, né? E depois de praticamente 5 anos, ele foi feito pela primeira vez. É uma colaboração lúdica, né? Um trabalho em equipe.
E os bonecos, com o passar do tempo, eu fui melhorando os bonecos. No primeiro momento, são cerca de 300 bonecos para encher o Coliseu. Os bonecos, eu comecei a fazer o processo de melhoria. Alguns vêm com roupa. Tem umas fotos que vão mostrar eles com roupa, como eu mostrei o pirata aqui. Outros são lisos. São aqueles bonecos antigos dos anos 70. Nossa. Então eles não têm uma caracterização de época. Eles são mais simples, né? São os Playmobilis antigos simples. Então eu comecei a pintar, customizar o boneco para ele ter a aparência que eu quero, a roupa que eu quero, para inserir ele dentro de um contexto. Vocês estão vendo aí um cenário de mercado de escravos em que esses bonecos negros na frente eles foram pintados, eles não são nessa cor original. E aí você tem bonecos realmente da fábrica, que é aquele espanhol ali atrás. Então existe o cenário conquista da América, colonização, vamos chamar assim, né? Grandes navegações. Então eu fui associando coisas que a fábrica fazia e eu tentando, né, para criar o cenário, para passar a mensagem e trabalhando esse cenário depois com explicações, tirando dúvidas, né? Então aí você tem o escravo africano, o escravizado africano, trabalhando. Pode passar. Aqui um outro cenário que seria os nativos norte-americanos, né? Não serviria para falar do Tupi-Guarani, por exemplo, por causa que esse tipo de boneco é da fábrica. A Playmobil mostra bem o nativo do norte, com roupas, né? Os peles vermelhas, os Sioux, os Comanches tinham roupas. Os nossos aqui da América do Sul não tinha esse tipo de vestuário, pelo clima, pelo tipo da sua cultura. Então, é interessante quando montam um cenário com esses bonecos da América do Norte. Já estou dando uma aula para você dizendo que nem todo índio é igual. O termo genérico já não funciona, entendeu? Então, é uma coisa eu falar assim, imagina o cara lá da América do Norte, imagina o Tupi-Guarani, que nada, eu tenho agora um cenário concretizando essa minha fala. Então, torna o ensino um pouco mais fácil de entendimento. Aqui nós temos pode passar. Aqui nós temos um cenário, pode passar, um cenário de uma feira medieval. Então, todos esses itens da feira, não pode voltar. A da feira medieval, tudo isso é da linha Playmobil, a da feira, né? Tá. E aí essa feira é interessante, ela está dentro do medieval, mas também o bonequinho ali do lado são romanos, então ela também serve para falar das feiras antigas. Então eu mostro ali o comércio, o ouro. Então nessa parte aí eu tenho o tipo de alimentação, que tipo de animais eram criados, que tipo de frutas eram comidas. Então o projeto que foca primeiro a história, ele pode ser vamos dizer assim, trabalhado junto com o professor de história, com o professor de ciências, um professor de geografia, um professor de matemática. Então ele não é só vinculado à história. Ele pode ter o viés inicial, sendo a história, mas qualquer outro professor pode usar o próprio cenário para colocar questões, levantar novas reflexões da sua própria disciplina, por exemplo. Pode passar. Aqui nós temos essa foto não é minha, um dia eu vou fazer um desses, mas eu tenho os bonecos e as esfinges, só não construí o cenário. Essa foto é da internet, mas olha que interessante. Aí o professor, o de história, claro que ele vai ter uma fala muito boa, mas logo em seguida vem o professor de matemática. Ele pode trabalhar aí os ângulos, pode trabalhar a questão piramidal, ele pode trabalhar volume. O professor de física, ele pode trabalhar a questão da força feita na corda. O professor de geografia, como é que esses caras ali tiravam, de onde saíam essas rochas, né? O professor de ciências, ele pode trabalhar, mas como é que essas pessoas se alimentavam, de onde vinha essa água, né? Então, só esse cenário já gira em torno, claro, que o professor de geografia poderia trabalhar também política, eu também, de história. Até professor de literatura ele pode entrar, professor de português, né? Que aí você pode, dentro desse cenário, como é que era feita a comunicação dessas pessoas? Pode passar. Aqui nós temos, por exemplo, ali, aquele templo grego, romano, que está ali no fundo, ele não existe da fábrica, ele foi criado. Então eu peguei colunas, eu peguei aquele telhado de uma fazenda
e customizei um templo grego para poder colocar. Você já vê neles umas roupas um pouco melhores, porque eu fui selecionando bonecos que lembrassem mais personagens da época da Grécia e da Roma, com túnica, mulheres de vestido longo. Então eu fui catando bonecos e acessórios de outros cenários Playmobil, de outras caixas, vamos chamar assim, para compor esse cenário. Essa estátua romana é do Coliseu, tirei do Coliseu para colocar aí. Pode passar. Mas aí você pode estar se perguntando, no final você pode fazer essa pergunta para mim, tá, mas eu não tenho Playmobil, e aí, como é que eu faço uma aula diferente? Você pode estar com essa pergunta na cabeça, eu vou te dar a resposta daqui a pouco. Aí você tem uma justa medieval. Essa justa medieval, eu tenho a foto da caixa, que tem alguns elementos, mas são poucos elementos que vêm na caixa. Existe a caixa da justa medieval. Depois, se você quiser, joga na internet. Foi assim, Playmobil justa medieval. Vai aparecer em algum site a caixa, e você vai ver essa casinha vermelha com colunas amarelas, mas não tem a riqueza da quantidade de itens desse diorama. Fui colocando outros bonecos, outros acessórios, para montar a cena mais real, mais próxima do que acontecia. E aí você tem os cavaleiros, você tem a igreja lá dentro do palanque, junto com os reis. Quem está no palanque é a elite, quem está do lado de fora sentado no chão é o povão, ali do lado do cachorro. Então você tem ali a questão não só de desigualdade social, mas grupos sociais, a figura da religião. E tem um erro no cenário, eu costumo fazer isso, para as crianças, para os pais. Eu coloco uma quantidade de erros no cenário, valendo um ponto. Qual é o erro desse cenário? Quem pode falar para mim? É um computador do lado ali do cachorro. Tem mais um erro. Quem pode falar para mim? São dois. Nossa. Tá bem na frente, assim. O jornal na mão do coleguinha. Né? O jornal. E aí, por que você coloca os erros do cenário? Primeiro, para chamar atenção. Segundo, para ser uma forma diferente para agregar ali um brinde, alguma coisa para o pai, para a criança. Eu sempre ponho o jogo dos 7 ou dos 10 erros, né? E também a terceira, para mostrar tecnologia, porque cada época tem a sua tecnologia. O computador não é para estar ali, porque ele tem a sua historicidade diferente, ele está em outro momento histórico. Então, tecnologia, exatamente, o timeline, a tecnologia ali não encaixa. Então, aí eu vou fazer a pergunta, então onde é que começou essa tecnologia? Se o computador não é dali, onde é que ele começa? Aí a gente bate um papo rapidinho. O jornal, ele não é dali? Então, onde ele está? Então, a aula não fica só presa ali, ela vai para outros lugares. Pode passar. Isso daí é um castelo, que eu coloquei os dragões lá. Essa feira, esse cenário foi feito numa feira livre no Dia da Criança. Foi uma forma de a feira livre dar de presente para as crianças um momento de diversão. Então eu fui chamado para levar, então isso foi no meio da rua. Fizeram a mesa e eu coloquei os itens no local. E aí você tem os dragões, mas os dragões não existem historicamente. Mas como assim não existem? Eles existem em desenho animado, em filme. Já fizeram, os vikings colocavam cabeças de dragão na frente das suas galés. Como assim o dragão não existe? O dragão não existe. Então ali só aquele dragão já dá uma aula. Ele existe, não existe, por que não existe? Só o fato dele estar ali em cima do castelo. Na frente dele você tem ali as cruzadas, você tem a igreja, 2 monges, os franciscanos, como é que era a religião, a divulgação da religião. Você tem os cavaleiros, você tem pessoas comuns passando. O cenário ele está recortado aí, mas tem também as bruxas em outro lugar dele. O que é bruxa? O que é bruxaria? Por que elas eram perseguidas? E que se eram perseguidas, a gente debate sobre isso. Então o cenário é grande. Aí a minha mão vai passando e a gente vai explicando cada área desse tema. Aí você tem um pequeno pedaço do Coliseu com uma disputa de bigas, que nem tem naquele filme Ben-Hur, né? Olha que interessante, a Playmobil tem a biga romana. É muito legal, colorida, a gente pode fazer corrida de biga,
pode fazer a Big atacando o gladiador, pode fazer a Big atacando um leão, porque a Playmobil tem os animais, isso tudo dentro do Coliseu. Você viu aquela foto anterior com aquele círculo fechado, tudo dentro do círculo. Pode passar. Esse cenário já é dentro das grandes navegações. Embate, por exemplo, de ingleses e espanhóis, né? Em relação a portos, em relação a colônias, quem está chegando, então tem que fazer alianças. Só nesse cenário aí a gente já começa a falar de outros assuntos. E aí dentro desse cenário maior tem a ilha pirata, tem os navios piratas, que aí eu vou falar das grandes navegações. Aí só está um recorte para falar desse pedaço que seria o encontro de nações no além-mar, vamos chamar assim. Pode passar. Então, Hernani, a ideia do brincar, a gente tem momento para brincar também. Tem parte do projeto que é visual. Você olha e aí tem a explicação. Eu tinha mandado fotos também que tem momentos que a criançada põe a mão na massa. Isso também acontece. Aí você tem um foco maior sobre a justa medieval que mostra a elite. Quem fica assim, lá dentro da cabine aguardando a justa acontecer. Dentro desse momento, a gente fala também que a justa, o objetivo nunca era matar ninguém, porque os cavaleiros são filhos de famílias ricas. Se um mata o outro, vai começar uma luta por sangue. Então ninguém quer matar ninguém na justa. No caso é tirar a espada da mão, derrubar do cavalo, vale ponto que você vê em alguns filmes. Quando alguém mata alguém numa justa, isso vai gerar uma rixa de sangue que pode durar décadas. Então ninguém quer matar ninguém. É só a ideia de quem é o cavaleiro mais astuto, quem é o cavaleiro mais forte, né? Que vai ganhar, por exemplo, que a gente vê em filme, às vezes era assim, às vezes não. Ah, vai ganhar a flanela da princesa, vai ganhar a mão da princesa, uma quantia em ouro, ou uma benesse, um pedaço de terra, alguma coisa. O prêmio, né? Mas a ideia não é ferir ninguém. E ali está a igreja também. A ideia da igreja na época medieval está sempre junto com os reis, os príncipes. Tá? Pode passar. Tá. Aqui, essa foto é muito interessante. Esses bonecos não são meus, mas me inspiraram. Fizemos uma exposição em 2014 sobre os 450 anos do Rio de Janeiro, estava dentro do assunto, já estava chegando os 450 anos, mas fizemos dos 40 anos da Playmobil. E pediram para fazer sobre a chegada da princesa, da Imperatriz Leopoldina, que estava tendo uma exposição no Museu Histórico Nacional, que fica no centro do Rio, e pediram para fazer um diorama. Um colecionador de São Paulo e um de Minas criou esses bonecos para serem os escravos que estavam ali no momento da chegada da princesa, da imperatriz, né? E eu achei aquilo fantástico, porque eu estava de olho pensando como fazer um navio negreiro, um mercado de escravos. E esses bonecos são adaptados, são construídos, né? As túnicas que vocês veem nas meninas são romanas, são da Idade Média, de cavaleiros vikings. Os bonecos sem camisa normalmente são piratas de outras cores. E a calça rasgada é de um pirata especial chamado Rico. E aí, poxa, você vai colocar todos da mesma calça? Então você pinta a calça, né? Então esses bonecos todos foram customizados. E eu me inspirei para fazer aqueles da foto anterior e muitos outros. Pode passar. Também levou anos para poder terminar esse cenário. Aqui não é só Playmobil. Essa estrutura toda é feita de isopor e papel. Então eu consegui, com a ajuda de outros colegas, colecionadores, a fazer as estruturas, que a Playmobil jamais faria essa estrutura, porque não tem essa lógica, mas os bonecos, existe o boneco que seria o carrasco, ele é vendido, esse boneco, o carrasco numa caixa solitária, existe esses soldados. Então, assim, você consegue criar o cenário tendo os bonecos, mas a estrutura fica faltando. Mas aí a gente customiza a estrutura para fechar a cena. Pode passar. Que aí poderia colocar esse cenário dentro, por exemplo, do assunto a Revolução Francesa, por exemplo.
Aqui é o seu PowerPoint. Aqui nós temos um navio sendo atacado por uma fera, tudo da linha Playmobil, atacado o navio. Então, olha que interessante, a riqueza de detalhes na embarcação. Foi um desses que eu comecei o projeto há muitos anos. Os bonecos, os animais atacando o navio. Eu tenho serpente do mar, além do polvo. Eu tenho caranguejos gigantes. Então, mostra ali, de uma certa maneira, o medo das grandes navegações em relação ao oceano. Aí o professor de geografia pode trabalhar se a Terra é plana ou não é. O professor de ciências pode trabalhar o uso dos astros, da latitude, longitude. Aí entra o professor de matemática. Então, assim, cada um na sua área pode usar esse brinquedo. E aí eu tenho professores na Espanha que usam Playmobil para dar aula de biologia. Eu tenho exemplos em Portugal de professores de geografia que já estão trabalhando Playmobil. Então, assim, de história no Brasil, por enquanto ainda sou eu, mas tem outros colegas que estão usando o brinquedo para lecionar. Tem muita gente que usa Lego para dar aula de matemática, usando os quadradinhos para fazer frações. Tem muita gente que usa Lego, por exemplo, para fazer construções, também em matemática. Então, a ideia do brinquedo ser usado na educação não é novidade. O Playmobil é que seria assim, uma novidade para mostrar esses cenários grandes. Tá? Aninha, pode colocar, por favor, o PowerPoint, só para... Tem aquela parte... Tá. Aí tem os bonecos romanos, olha, você vê o soldado, você vê o César, a estátua romana, é muito perfeito o boneco, né? Então ele é ótimo para poder dar aula, e é fantástico. Deixa eu... Aqui tem mais uma foto que é o mercado. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Ó, você tem o mercado dos negros, olha. 70% desses bonecos são customizados. Alguns são da linha Playmobil de África, mas são poucos. O restante todos são customizados. O navio está ali, o mercado de escravos lá no fundo, as pessoas comprando, e aqueles que já foram comprados sendo encaminhados por esse na frente, esse ruivo, né, para ser levado por uma carroça, para uma fazenda ou para algum lugar que eles já foram comprados. E aí você faz esse bate-papo, né? Tem uma pergunta que acho que você não deva fazer, mas eu já vou te dizer a pergunta. E um aluno me disse uma vez assim: professor, eu não consegui entender só uma coisa. Com certeza. Só uma coisa que eu não consegui entender, professor. Qual? Por que esses bonecos estão sorrindo? Eles não estão escravos? Como é que eles estão sorrindo? Né? Porque alguns da fábrica, né? Sempre a ideia da Playmobil, para quem não conseguiu perceber, é só olhar o bonecão aqui do meu lado, ele não tem nariz, ele não tem orelha, ele não tem sobrancelha. É como uma criança inicial entende a face humana. É olho e boca só. Então a Playmobil é a forma mais simples que tem para as pessoas entenderem a lógica. Então, só passando para vocês verem, podem ir passando devagarzinho as fotos finais, só para vocês verem. A ideia mesmo seria, aí é um cenário medieval. Aqui é a forma como normalmente aparece, né? Eu me visto muitas vezes para estar com eles. O cenário montado, as pessoas vendo, pode passar também. Aqui é o Coliseu, né? Dentro do Coliseu, aí você tem a quadribiga com 4 cavalos e a biga sendo puxada por eles. Toda a estrutura do Coliseu, são mais de 300 bonecos dentro desse Coliseu. É muito boneco, mas dá um visual fenomenal. Pode passar. Aqui é mostrando numa feira literária no meio da rua. Então, eu trabalho com cultura em vários lugares, não só dentro da escola. Então, esse projeto é itinerante, como vocês podem ver. Ele vai nas escolas, eu levo as caixas de Playmobil, monto no lugar. Pode passar. Aí tem um exemplo de Idade das Cavernas. Eu estou do lado de um boneco desse gigante. Quando eu falo que ele tem 1,60 m, ele tem 1,60 m. Eu tenho 1,81 m. Você vê que ele é perto do meu tamanho. E aí você tem um exemplo de Idade das Cavernas. Esse cenário gigante foi feito no Museu Histórico Nacional. 90% desse cenário são os meus bonecos. 10% são de alguns outros colegas que me cedeu mais um mamute, mais alguns bonequinhos, mais uma casa. Então, adquirindo boneco ao longo do tempo, eu consigo um know-how para fazer um cenário grande desse. Pode passar.
Você vê a riqueza da roupa do boneco, das armas. Aqui é uma forma como o Hernani falou, mas como é que brinca com isso? A Playmobil faz tipo jogo de tabuleiro, tem algumas caixas, eu tenho umas 7 caixas dessa. As crianças sentam para trabalhar os bonecos, tem jogo de quebra-cabeça. Eu crio eu coloco bonecos numa caixa, numa vasilha e pergunto para eles quantos bonecos tem naquilo ali para fazer sorteio. Então eles vão analisando volume, conteúdo, quantos bonecos cabem aqui. O professor de matemática gosta disso. No meio da rua também debate, como está ali na parte esquerda abaixo, pode passar. Eu estou finalizando já. Quanto tempo leva para montar um diorama como Coliseu? Umas 3 horas. 3 horas a 3 horas e meia. Então, assim, se eu marcar com você que a gente vai começar o evento às 8 da manhã, 6 horas eu já estou dentro do lugar montando. Eu já cheguei para montar. Se o movimento começa às 10, 7 eu já estou no lugar. Pelo menos 2 horas e meia. E para desmontar é 1 hora. Para tentar guardar em algumas caixas separadas para levar embora. Então, aqui nós temos um jogo de xadrez feito só com Playmobil. Então, não fui eu que fiz, eu comprei, eu troquei numa barganha de Playmobil, um amigo meu do Rio de Janeiro que fez, e ele é fascinante. Quando as pessoas sentam, já gosta de xadrez. Quando senta tudo em Playmobil azul e vermelho, fica fascinado. Os bonecos, o bispo, o cavalo. E aí nós temos crianças, nesse dia tinha os professores jogando e tinha pais de alunos jogando depois. Pode passar. Paguei mais alguns, né? Idade Média, Egito, tem a pirâmide. Aqui nós temos castelo com a Justa, pode passar. Flávio, eu perdi a conta, nem conto mais. Aqui é outro exemplo. Tem a caixa da Playmobil à esquerda ali, com o navio. É um dos navios que eu acho mais maneiro. Dessa caixa surgiu a ideia de montar o cenário da chegada dos portugueses ao Brasil. Então eu comprei a caixa, consegui o navio, montei o cenário, consegui os bonecos. Você vê que esses bonecos que estão ali do lado do período colonial brasileiro seriam os tupis guaranis. Eles não têm a roupa dos índios da América do Norte, mas eles não existem na linha Playmobil. Então quem são aqueles bonecos? São do cenário praia, que são surfistas. Então eu tirei eles do cenário praia surfista, coloquei eles ali e eles servem, ajudam a entender que eles são os nativos americanos, que são morenos e quase sem roupa. Então só de sunguinha. Seria a tanga deles. Então eu não customizei o boneco, eu ressignifiquei o boneco em outro local. Então a gente da linha Playmobil que trabalha, seja eu ou outros, né, pode pegar o boneco da linha e usar, pode ressignificar ele em outro cenário, em outro item da Playmobil, como eu fiz aqui, ou recriar o boneco, pintar, trocar uma peça, trocar uma roupa por outra, tá? É assim que sai na minha cabeça para montar. Não existe o jesuíta Playmobil. Então, aquela roupinha ali que você está vendo embaixo na esquerda, é como se fosse aquela corda caindo. Aquilo ali é do cenário, olha que interessante, karatê, que é do kimono. Nossa. A gente tira do boneco do kimono, põe nele e dá a corda caindo. Legal, né? Bem louco, pode passar. Interessante. Tá acabando. Aí são alguns locais dele na escola, né? Eu trabalho em escola da rede municipal, então eu levo isso para a rede particular, eu levo isso para a rede municipal. Não existe uma cobrança, não existe um valor, tipo, para levar o projeto é tanto. O projeto normalmente é uma parceria. Eu não tenho carro, então o local cede o transporte. Às vezes já veio o professor da escola vir pegar na minha casa. A escola faz um rateio e paga o transporte, um táxi, um Uber, né? E quando querem levar o bonecão, a gente vê um transporte um pouco maior, a cabeça dele sai, vai no banco de trás. Como vocês podem ver nessa foto embaixo, o bonecão romano indo do lado desse cenário da Roma Antiga. Dá outro diferencial, as crianças poderem tirar foto, abraçar o bonecão, né? E aí nós temos as professoras e algumas alunas com a roupa, né? Explicando o cenário. Então, não só eu, professor, explico, os meus alunos também podem explicar o cenário lá. Pode passar? Finalizando. E muito obrigado, né? Tudo parte daquela ideia. O que eu falei que ia responder a pergunta. Eu não tenho Playmobil. E aí? O Playmobil eu também não tinha. Eu fui adquirindo durante muito tempo, pagando
prestações, até hoje pago prestações de Playmobil, né? Até hoje chega a caixa de Playmobil na minha casa, eu sempre compro usado. Então, como eu não cobro das escolas nenhum valor, normalmente para levar, as escolas normalmente me doam alguma coisa, me doam uma caixa. Alguns alunos me dão, quando sabem que eu faço projeto, alguns bonecos são meus, de doação de alunos. Fio aqui para o senhor para ajudar. Tive apoio de um fórum chamado Play Brasil Mobil, que me ajudou a ter bonecões como esse, me ajudou a conseguir pessoas para customizar meus bonecos, me ajudou com pessoas que puderam me ajudar a vender mais barato. Então esse fórum existe, é o maior fórum de colecionadores de Playmobil do Brasil. Qualquer um pode ter acesso, é Play Brasil Mobil. Várias pessoas fundamentais lá. Então, assim, como o Hernani falou, existe uma colaboração por trás. Minha família me ajuda, minha esposa, meu pai. Meu pai que deu a ideia desse projeto, não dá tempo de falar aqui, mas ele olhou uma vez eu com um navio de madeira comum, com 6, 7 bonecos, e ele falou, pô, você vai levar isso para a escola? Tá bem grande para brincar de Playmobil. Eu falei assim, levar para a escola, para dar aula, já veio na minha cabeça grandes navegações, chegar à América, e eu levei. Quando eu voltei, já estava na cabeça várias coisas. E eu vi que a Playmobil tinha cenários de outras áreas da história e que eu poderia usar no 6º, 7º, 8º e 9º ano. E aí você começa, né? Acaba um cenário, quer fazer outro, 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 não para mais. Mas se você não tem Playmobil, não tem problema. O que você tem em casa que pode dar aula? Uma moeda? Assim, uma moeda de R$1 você pode levar para dar aula. Ou seja, a ludicidade não é o brinquedo, o boneco não é o lúdico, mas o que eu faço com esse brinquedo na sala de aula. A moeda não é a ludicidade, ela é só uma moeda, é dinheiro. Mas eu posso transformar essa moeda em um vetor de lúdico na minha sala. Por exemplo, mostrando do lado uma moeda do Império, de Pedro I. Então eu levo isso, coloco na mão de uma criança, isso também é lúdico. Ou a pedra da ametista, que é símbolo da história. Ou uma árvore, levar um pedaço de cana-de-açúcar, que é melhor falar de cana-de-açúcar, mas não leva a planta, tem ela um pedaço? Leva para a sala de aula. Leva uma rapadura, isso também é lúdico. Então, o projeto do Playmobil, ele me fez mostrar para os meus colegas, a maior alegria que eu tenho é quando algum colega, depois que participa, ele fala assim, poxa, isso me deu mais ideias para fazer alguma coisa na minha área. A ideia é essa. Então, o Playmobil educa, ele mostra para a gente novas ferramentas, mas, na verdade, ele é uma forma de sair do quadrado mágico. Sabe o quadrado mágico? O quadro, o caderno, o livro e a nossa fala. Esse quadrado mágico, a gente pode colocar mais coisa dentro desse quadrado do ensino tradicional da escola. A gente pode ressignificar esse quadro, pode ressignificar esse caderno. E o boneco, o brinquedo, o jogo, seja o xadrez, seja o jogo digital, a gente pode trazer isso também para a sala de aula. E esse projeto aqui é uma das formas de fazer a criança colocar a mão no boneco, no brinquedo, ela criar o cenário, ela ter a chance de falar assim, fecha o olho e imagina naquela época. Ela não precisa, porque o cenário está pronto. Mas, poxa, eu queria tanto esse boneco para fazer, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Não precisa do Playmobil. Aquele bonequinho verde, saquinho de R$1,99, de soldadinhos de plástico que tem lá no Toy Story, lembra daqueles bonequinhos? Então, aquele boneco, se você fazer de uma cor e pintar o outro de outra cor e botar um de frente para o outro, vai dar o mesmo efeito de um exército Playmobil ali. E é muito mais barato. Mas o legal seja Playmobil ou o bonequinho de soldadinho verde, os dois saíram daqui, ó. Isso que é o bacana. A gente sair pensar um pouquinho fora da caixa. Então, queria agradecer. Esse é o Play Educa. Só digitar Play Educa no Facebook, vocês acessam a página com mais fotos. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Existe a possibilidade da gente levar, existe display que eu levo em vários lugares, os bonecões, e estamos aí. Espero que o projeto possa ajudar outras pessoas a serem um pouquinho mais felizes ao dar aula. Eu acho que o legal é esse, você está feliz dando a aula e o aluno está feliz em participar dessa aula. Obrigada, professor. Quando você perguntou, né, que não precisa do Playmobil, eu lembrei daquele pessoal que contava história no Rá-Tim-Bum. Era uma moça e um moço que pegavam qualquer coisa para contar uma historinha. Só um corte.
Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que o professor foi respondendo no decorrer da fala, né? A quantidade de bonecos eu perdi. Não tem mais. Mas é tanta caixa. Aqui em casa é uma caixa escrito Roma, uma caixa escrito Velho Oeste, uma caixa escrito Egito. E lá dentro tem mistura de boneco, animais, árvores, plantas. Já perdi a conta de quantos itens tem. Alguém tem perguntas também para a professora? Pode falar. Isso daí exemplifica bem aquilo que é a ideia desde o início do Fael, que é isso, né? São coisas que extrapolam o óbvio, como o Gilberto falou, sair da caixinha, né? E tá aberta a inscrição para o Fael, para os trabalhos acadêmicos, para os artigos, para os relatos de caso, mas também a gente vai abrir na semana que vem o concurso. Eu tinha mencionado para a professora Silvia que vários alunos dela participaram do concurso com suas criações de jogos, mas também tem a categoria brinquedo, então de repente o Gilberto vai poder inscrever suas personalizações, suas customizações na categoria brinquedo, não é isso? É esse tipo de coisa que a gente tanto curte. Aprender com especialidades tão diferentes, né? Obrigado, Gilberto. Obrigado, professora Silvia. Obrigada. Pode falar. Desculpa. É uma maneira de fazer com que os alunos tenham vontade de estar na sala de aula, né? Eu sou professor, eu moro em Florianópolis, sou professor de biologia. E eu discuto muito, né, que nesse período de pandemia, o que mais assusta para mim não é tudo que a gente vem passando, mas sim que a maioria dos alunos não sentem saudade da escola. Então, esse tipo de atividade faz com que ele tenha vontade de estar lá, porque todos nós temos nostalgia da nossa fase de brincadeira, que é o que mais reflete a realidade da vida. E depois nós acabamos perdendo isso por práticas que ficam engessadas durante um longo tempo. Desculpa a minha intervenção aqui. Até o sexto ano a gente vê muito lúdico no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, em todas as matérias. A partir do sexto ano, é conteúdo em cima de conteúdo e o lúdico vai ficando de lado, é visto como uma brincadeira sem sentido, uma perca de tempo. Quando o professor vai fazer, muitas vezes eu dando a minha aula, como vocês viram, chegou no final, o pai e a mãe perguntou: professor, achei muito legal, mas o senhor deu aula também? Tipo, teve caderno, o quadrado mágico, né? Teve caderno, teve quadro, teve livro, teve a aula oral, né? Ou seja, a gente que pensa o diferente também sofre muito com angústias. Aqui não era eu falar sobre as angústias, mas seria um bate-papo bem interessante sobre as angústias do lúdico. Uma dessas angústias, além do isolamento, que da minha escola sou o único que faz isso um pouco diferente, né? Não tem mais nenhum professor, então eu me sinto isolado, né? Tem direções que não aceitam bem isso, acham que é perca de tempo, bobeira, brincadeira sem sentido, né? Não vê o foco maior. E tem outras, pelo contrário, que te abraçam e te levam. Então, espero que você consiga, cada um que está assistindo, poder ter a chance de conversar com a sua direção, conversar com o seu grupo de professores e buscar parceria, porque o lúdico é um trabalho em grupo, né? O meu pode ser feito com qualquer professor, qualquer disciplina, o da professora Silvia também. O trabalho em equipe é fundamental. Mesmo que a gente tenha essas angústias, que a gente tenha essas barreiras, que não seja impedimento. Como o Marcel disse, é importante que essa criança sinta vontade e prazer em aprender. Gente, desculpa encerrar, mas daqui a pouco cai o Webex, viu? Muito obrigada pela presença de todos, professor Gilberto, professora Silvia, muito obrigada. E até mais. Lembrando que está aberta as inscrições para artigos, tá? E acompanha a Rede Brasileira de Estudos Lúdicos no Facebook e no Instagram. A gente tem bastante... Tudo que a gente tiver de novidade, a gente vai postando lá. Tá? Obrigada, gente. Boa tarde. Até mais. Obrigado Usam a Rebel. A todos. Obrigado. Hernani, quer falar Viva o lúdico. Viva! Viva! Meu, foi um prazer assistir a sua apresentação, Gilberto. E muito professora bom. Silvia,
Agradeço mais uma vez que todo ano a gente está colaborando aí. Muito bom. Só um recadinho, Ana, vai cair mesmo, mas domingo a gente ainda tem, né? Eu vou fazer uma participação na sessão de Jogos e Educação, coordenado pelo professor Arnaldo Carvalho, né? Falar um pouquinho mais do trabalho da Rebel, dentro dessa linha aí que começou hoje já e está super rica de jogos aplicados à educação. Fica o interesse aí para todo mundo. Qual horário, Hernani? O meu é às 11 horas do domingo, tá? É um dos primeiros links que a Ana Paula passou, lá do Ludific, né? Tem a programação toda em português. Qualquer coisa tem no Facebook também, Rebelúdicos. A gente está postando tudo lá. É isso aí. Coloquei o link lá do Facebook do Play Educa, quem tiver interesse. Lá tem um contato, tem meu Face aí. Quem quiser conversar, trocar ideia, fica à vontade. Obrigada. Bom, tchau, receber gente. vocês. Valeu, gente. Muito bom. Obrigada.